A gente começa o Agro Record então com a nossa entrevista da semana para falar de guerra e agronegócio. Confira! E o tema da nossa entrevista da semana é esse tema obrigatório em praticamente todo programa jornalístico, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia e os impactos disso na nossa economia. No nosso caso aqui, a gente vai discutir os impactos no agronegócio. Quem está aqui comigo é o José Carlos de Lima Júnior, consultor de agronegócio. José Carlos, primeiramente, muito obrigado pela presença no Agro Record. É um prazer estar aqui com você e com todo o público. A gente tem aí alguns pontos-chave, né, que gostaríamos de discutir com você. Por exemplo, o aumento do preço do petróleo. A gente sabe que quando isso acontece tem um efeito em cadeia, né? O que vai acontecer? Sim, a gente costuma dizer até que quando você aumenta petróleo, você aumenta o custo de energia, e energia é inflação na veia, como a gente costuma tratar. Por quê? Quando você pega e analisa o petróleo, ele é a base da movimentação de cargas no mundo inteiro, quando você considera os derivados como óleo diesel, a própria gasolina. Então, quando você tem um grande país produtor, que é o caso da Rússia, e automaticamente as sanções acabam sendo colocadas, esses embargos comerciais vão fazer com que o volume exportado de petróleo seja reduzido, automaticamente há um aumento do preço do barril. Tanto que nós começamos no mês de fevereiro cotado na casa de $90 e nesse momento nós já estamos superando aí praticamente os $120 o barril. Essa consequência, ela significa possível repasse de preço aqui no Brasil via Petrobras para diesel e a gasolina. Portanto, repasse de custo direto para o consumidor. Bom, um outro ponto aí que a gente tem discutido bastante é com relação aos fertilizantes, mais um impacto. Sim, com certeza. Aí, nesse caso, o impacto é direto na agricultura. Hoje o Brasil importa cerca de 30% do fertilizante utilizado na agricultura. Então, para que o nosso ouvinte, nosso público, né, telespectador saiba, o fertilizante é utilizado para que as plantas elas acabam tendo um melhor desempenho nutricional e dessa maneira você tenha, por área plantada, o melhor volume produzido. A partir do momento que você diminui o número de fertilizantes, o volume de fertilizante no solo, você vai ter uma produtividade menor. Portanto, você vai ter menos produção naquela área plantada. Consequentemente, você começa a ter uma situação de inflação de alimentos. Então, nesse instante, o fato da Rússia vender um grande volume de fertilizantes para o Brasil e o Brasil depender do fertilizante para ter uma grande produção agrícola, essa ausência de fertilizantes vai ter um impacto direto que é a produtividade no campo. Milho e trigo. Como ficamos? Nós estamos considerando, nesse caso, a produção agrícola tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia são os dois maiores produtores, aí, tanto do milho quanto do trigo. Do milho, especificamente, aqui no Brasil, os impactos não serão tão significativos, porque nós produzimos milho e também o exportamos. Enquanto a partir do trigo, sim, vai ter um impacto muito grande. Porque quando a gente pega e analisa como que é a produção de trigo no Brasil, ela é muito pequena em face do consumo que nós temos. Tanto que nós importamos trigo. E nesse caso, nós já estamos percebendo um aumento nas panificadoras de todo o produto que tenha o trigo como matéria-prima. Então, as farinhas de trigo, quando você pega e observa, por exemplo, massas, você pega o próprio pãozinho, já começa a ter aumento de preço. E aí a gente tem também a questão das exportações, né? Falamos aqui antes de começar a gravar a entrevista, amendoim, açúcar, carne e soja. Isso tudo também vai ter um impacto negativo, quer dizer, a guerra vai ter um impacto negativo sobre isso. Sim, a partir do momento que a gente começa a analisar a relação Brasil-Rússia, a gente tem a relação tanto que nós compramos deles, ou seja, as importações, e aí nós falamos no caso especificamente de fertilizantes, e aquilo que o Brasil vende, aquilo que nós exportamos, nós temos muito forte açúcar, soja, amendoim e também carne. E desses produtos que eu listei, com certeza o amendoim é o que mais vai sofrer com toda essa sanção. Porque o amendoim aqui do Brasil, ele cerca de 50% daquilo que nós produzimos é exportado para a Rússia. E a partir do momento que você tem uma paralisia nesse comércio, automaticamente esse amendoim produzido fica no mercado interno. Então a tendência de queda de preço do amendoim para o produtor nacional. E aí, diante de tudo isso que você tem dito, a gente pode concluir que o produtor sofre primeiro, o consumidor sofre na sequência. Sim, a gente costuma dizer que há um efeito cascata. Nesse primeiro momento, a partir do instante que você tem o embargo, e esse embargo se desdobra na exportação, ou seja, na venda do amendoim ou na importação, na compra do fertilizante, quem vai sentir nesse primeiro momento o impacto é o produtor. Tanto que ele já está sentindo, a partir do momento que você olha o preço do fertilizante que disparou, ou até mesmo a própria produção dele de amendoim em termos de exportação, ela ficando paralisada, os novos produtos que vão chegando no campo, eles acabam não tendo aquela precificação tão boa. Então, nesse primeiro momento, quem sente é o produtor. E daqui a um tempo, o efeito rebote dessa sanção será para nós consumidores.
Primeira maneira, a inflação de alimentos, desdobramento provável com repasse de preço do petróleo no aumento da gasolina e também do diesel, e aí a inflação pegando muito mais no ano que já estava difícil. O fato da gente ter um ano eleitoral muda alguma coisa? E outra pergunta, se o conflito cessar ou ainda que ele cesse, isso pode amenizar esses impactos? Em relação à primeira pergunta do ano eleitoral, a minha grande preocupação é, quando você pega e analisa a política de preços da Petrobras, você tem uma situação que há repasse de toda a oscilação do barril do petróleo do mercado internacional para os derivados internos, gasolina e diesel. O grande problema é que nós já estamos percebendo uma grande defasagem em relação ao preço internacional e o valor que está sendo praticado. Então, pela lógica, deveria ter esse repasse de preço. O grande problema é que em ano eleitoral o governo sempre tem a tentação de segurar o valor. E aí sim você tem um problema de que você segura nesse momento, mas passada a eleição você vai acabar, digamos, não liberando o preço. Nós já vivemos isso em 2012, essa é uma preocupação. E aí com relação à segunda pergunta, que é quanto tempo, uma vez cessado o conflito, os efeitos podem parar e a gente entrar numa rotina, eu diria para você que a gente vai ter uma situação, um problema. Supondo que paralise hoje, pelo menos nos próximos 2, 3 meses no mínimo, a gente ainda vai estar sofrendo as consequências. Certo, aí teremos um ano difícil, portanto, vamos esperar para ver o que acontece, vamos tentar manter o otimismo. Eu te agradeço então, José Carlos, pela presença aqui no Agro Record mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês.